a vos, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, disse a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem adjunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como dizia então, hoje Jesus nos coloca este tema muito importante. Jesus fez mais parábolas sobre o dinheiro, sobre nossa relação com o dinheiro, que de qualquer outro tema. Falou mais do dinheiro que do céu e do inferno, e em geral tem um monte de parábolas. Pensa comigo: a parábola dos talentos, a parábola do administrador infiel, a parábola do administrador astuto, a parábola sobre a moeda perdida, o tesouro escondido, a pérola preciosa, a parábola dos trabalhadores insatisfeitos, a parábola sobre o rico e o pobre que estava na porta da casa do rico, e hoje a parábola do rico insensato. E eu não sei se falei todas, ainda talvez tem outras passagens que Jesus fala disto. Por quê? Porque eu acho que Jesus é muito consciente de quanto o nosso relacionamento com o dinheiro, quando ele não é saudável, pode atrapalhar nosso relacionamento com Deus. O próprio Jesus dizia: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, por isso, ele fala tanto disto. Não se trata, insisto, do dinheiro enquanto tal, mas de nossa relação com o dinheiro. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem angustiadas e sempre ansiosas porque o dinheiro é fonte de preocupação. Investir aqui, um problema lá, e então não sabem o que fazer com o dinheiro. E têm uma grande quantidade de dinheiro, mas não vivem felizes, não vivem em paz. E depois você tem pessoas que não têm dinheiro, mas também vivem com muita angústia, sempre com ansiedade, agora sempre querendo ou sem saber como poder conseguir dinheiro, porque parece que o coração deles está nisso. Então, nem um extremo, nem o outro, nem aquele que nunca consegue vencer uma situação financeira por más decisões, por muitos motivos, não? Ou também aqueles que têm muito dinheiro, mas também não vivem em paz. Por que acontece isso? Isso, eu acho, acontece porque nós esquecemos de que existem leis. Deus criou um universo e esse universo que Deus criou, o criou com leis. Existem as leis físicas, a lei da gravidade, a lei da termodinâmica, a lei da relatividade e assim por diante. Se você sobe ao 10º andar de um prédio e diz assim: eu já vi o filme Superman, agora eu quero voar também, mas não leva em conta a lei da gravidade, vai ter um problema muito sério, porque a lei da gravidade se cumpre. Todas as leis se cumprem sim ou sim. As leis são imutáveis. Mas, aí puse um exemplo de leis físicas. Também existem outras leis. A lei, por exemplo, do corpo humano.
Eu tive uma cirurgia, por exemplo, no joelho. Eu preciso fazer fisioterapia para recuperar aí a mobilidade do joelho. Pois bem, essa é uma lei. Se você não aplica as leis do corpo humano, fazendo os exercícios e tratamentos necessários, então o corpo humano não vai responder. Porque também existem leis que precisam ser respeitadas. Pois bem, também existem, eu diria, leis espirituais. E esse é um tema muito importante que nós esquecemos. São Paulo diz, por exemplo, na carta aos Gálatas, o que você planta, isso colhe. Isto é uma lei espiritual. Isto é uma lei que Deus estabeleceu. Tudo é assim. Já falamos algumas vezes de como é importante semear e trabalhar para obter resultados, porque o que nós plantamos, isso colhemos, é uma lei que rege para a natureza, mas também para os seres humanos, a nível humano, mas também vale no âmbito espiritual. Esta é uma lei que passa todos os âmbitos de nossa vida. Pois bem, a igreja às vezes fala assim, a igreja fala muito de dinheiro. A igreja sempre está preocupada pedindo dinheiro. Sabem que eu acho que justo o contrário. Nós não falamos suficientemente, mas não para pedir dinheiro. Temos que falar para construir um relacionamento saudável com o dinheiro. Temos que falar dessas leis do dinheiro em nossa vida, dessas leis espirituais, de Deus, mas também aplicada ao dinheiro, para que as pessoas tenham um relacionamento saudável com o dinheiro. Sabe, Jesus falou muito disto porque ele sabia que isto era importante. Como digo, eu acho que a igreja, apesar de que é criticada, de que muitas vezes fala demais de dinheiro, porque sempre está pedindo, na verdade, não se trata tanto disso, se trata de cultivar uma autêntica espiritualidade do desprendimento e da generosidade. E isso é o que nos faz viver uma relação saudável com o dinheiro. Se eu sou desprendido, se eu sou generoso, então eu estou mais capacitado para tomar as decisões certas acerca do dinheiro. Então, primeiro vou falar com vocês 3 leis que são leis espirituais de Deus respeito do dinheiro, e depois vamos ver como ganhar, poupar e gastar o dinheiro segundo as leis de Deus. Como Deus quer que nós gastemos, poupemos e ganhemos o dinheiro. Então, primeiro falemos das 3 leis do dinheiro, das leis espirituais. A primeira de todos é esta. Quando nós enxergamos esta relação com o dinheiro desde a perspectiva da fé, então temos que pensar que Deus é sempre a fonte de toda riqueza. Deus é a fonte de tudo. Você não tem que preocupar-se por nada. Dentro de pouco vamos lançar uma série em nosso Time e em todas as redes sociais que se chama O Senhor é meu pastor. E realmente, se nós lembrássemos que Deus é a fonte de toda a riqueza, nós não teríamos preocupação nenhuma. Viveríamos sempre confiados, buscando seguir em todo a vontade de Deus. Só isso. Então, primeira coisa, nunca esquecer que Deus é a fonte de toda a riqueza. Isto nos protege de 2 armadilhas. Por um lado, a cobiça de quem tem tudo e acha que lo pode perder, então, e não sabe que Deus é a fonte de toda a riqueza, então está apegado a esse dinheiro e tenta tudo para conservá-lo, que é o caso da parábola do homem da parábola de hoje. Não? Ele tinha uma grande colheita e o único que pensava era fazer maiores celeiros. Não? O problema desse homem é que ele esqueceu de Deus, esqueceu de que Deus é a fonte dessa riqueza. Se vocês leem a parábola, vocês se dão conta de que em nenhum momento ele fala de Deus, tudo lo fala em primeira pessoa. Ele diz assim: não tenho onde guardar minha colheita, eu não tenho onde guardar. Ou vou derrubar meus celeiros, farei maiores celeiros. Então, ele esquece de Deus, ele só está pensando nele mesmo. O segundo problema que nós temos é esquecer que Deus é a fonte de tudo e, portanto, viver angustiados como se tudo dependesse de nós.
Quando não conseguimos ir para frente, quando a coisa financeira não termina de estar bem em nossa vida, então nós nos esquecemos de Deus e se nós pensamos que tudo depende de nós, lógico, vivemos angustiados. É difícil mesmo. Então, nós temos que confiar em Deus e trabalhar, mas sempre com grande paz e com grande confiança em Deus. Isto já nos ensinava também Moisés no Antigo Testamento. Deus é a fonte de tudo. E tudo o que você faz, mesmo fazendo com nossas próprias mãos, é Deus que te deu. Moisés, por exemplo, escrevia no Deuteronômio: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá a força e capacidade para gerar riqueza. É isso. Às vezes pensamos, não, é que eu ganhei isto com minhas mãos. Quem te deu tuas mãos? Não, eu ganhei isto com minha inteligência. E quem te deu a inteligência? Com meus contactos, com minha capacidade, tudo te deu Deus. Deus é a fonte de toda a riqueza. E São Paulo diz assim: dele, se refere a Deus, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é a fonte de tudo, Ele é o fim de tudo. Portanto, esta é uma lei muito importante. Hoje existe um grande debate a nível político e a nível social sobre capitalismo, comunismo. Aí eu diria assim, sabe qual é a diferença entre capitalismo, comunismo e cristianismo? É assim. Primeiro, capitalismo. O capitalismo diz assim: o meu é meu e eu faço o que eu quero. O comunismo diz: o seu é meu e eu tenho direito sobre esse dinheiro. O cristianismo diz: o meu é de Deus e eu devo usar conforme a vontade de Deus. Isso é uma grande diferença. Deus não quer tirar a sua liberdade. Ele respeita a sua liberdade, mas Ele quer que você lembre, sim, muito importante, que Ele é a fonte de tudo e que nós temos que usar isso como Deus quer. Aí vem então a segunda lei. A segunda lei espiritual do dinheiro é tão importante quanto a primeira e é uma consequência. Primeiro, Deus é a fonte. Segundo, nós somos, portanto, apenas administradores de tudo o que possuímos. Nós achamos que nós conseguimos, que nós fizemos tudo isso. Está bem, mas lembre-se de que nós somos apenas administradores e que nós vamos ter que dar contas a Deus de todos os bens, qualidades, capacidades, contactos, enfim, tudo o que Deus nos deu. Nós temos que dar conta a Ele um dia de tudo isso. Existe uma parábola, que é uma parábola muito bonita, que está aí em Mateus 25, sobre a parábola dos talentos. Um rei que decide viajar e deixa atrás de seus servos uma grande fortuna para que eles administrem. E depois de muito tempo, ele volta e cobra dos servos, daqueles servos, o que eles fizeram. 2 deles fizeram produzir, cada um em proporção do que tinha recebido, e um terceiro não fez produzir. Apenas guardou, ele estava com medo. Não vou comentar toda a parábola, a verdade é muito interessante e é muito profundo, mas eu tenho uma meditação sobre isso em uma série que se chama Deus e o Dinheiro. Aqui deixo o link em cima para vocês, se quiserem, poder escutar essa série. Pois bem, aí está no Seed Time também. Pois bem, eu diria dessa parábola 3 coisas muito importantes. A primeira, Deus é o Deus das oportunidades. Deus é o Deus da oportunidade, ou seja, Ele te deu uma grande fortuna. Assim como aqueles servos receberam muitos talentos, uma grande quantidade de dinheiro, assim Deus te deu uma família, uma inteligência, a vida, a riqueza, os contactos. Deus é o Deus das oportunidades. O segundo, Deus é o Deus das contas claras. O Deus das contas claras, ou seja, Ele vai nos cobrar aquilo que nos deu. Não é gratuito. Um dia, até da última coisa que você recebeu, terá que dar conta a Deus.
Porque Deus não é aquela contabilidade, como dizem por aí, a contabilidade criativa. Não, não. Deus é o Deus das contas claras. E aí não vale argumento, não vale advogado, nada. O que você recebeu, você tem que dar. E tudo diante de Deus vai ficar completamente transparente. A contabilidade de Deus é infalível. Aí você vai ver o que você fez com o que Deus te deu. E em terceiro lugar, Deus é o Deus das grandes recompensas. Deus não apenas quer que você use, administre, depois Ele vai pedir contas, mas Ele quer te premiar. Ele não está buscando te castigar. Ele quer que você, Ele te dá tudo isso para que você use com generosidade, com desprendimento, com alegria, todo o que Ele te deu, porque quer dar-te um prêmio muito maior. Aquele rei da parábola dos talentos foi de viagem, mas ele pensava, olha, eles acham que eu di muito para eles, mas eles não sabem tudo o que eu vou dar quando eu voltar. E aí está aquelas palavras daquele rei para os servos que foram fiéis. Bem, servo bom e fiel, fuiste fiel em las coisas pequenas, agora te confiarei as grandes. Deus é o Deus das recompensas também. Então, lembre-se muito disto. A segunda lei, nós somos apenas administradores e nós temos que usar dos bens que Deus nos deu com responsabilidade, lembrando que um dia vamos dar conta. Mas, sobretudo, que se nós administramos com generosidade, com desprendimento, segundo o coração de Deus, o que Ele nos deu, Ele vai nos dar depois um prêmio muito maior. Essa é a segunda lei. Aqui, nesta segunda lei, entra também, eu diria duas coisas. Primeiro, aqui vem a terceira lei. A terceira lei, eu estava já falando a terceira e não tinha enunciado. A terceira lei é, Deus sempre vem em primeiro lugar. Então, Deus é a fonte de tudo. Deus te confia, você é apenas um administrador de todo o que Deus te deu. E no uso do dinheiro, lembrar sempre que Deus vem sempre em primeiro lugar. Ele é critério de tudo. Isto vale, eu diria, em dois sentidos. Primeiro, em colocar a Deus no primeiro lugar de tudo. Aquele homem da parábola do Evangelho, Jesus disse, louco. Outras traduções dizem, e eu gosto mais, diz tolo. A vida não depende da quantidade dos bens. É isso. Primeiro está Deus. Lembra-te que tudo isso é passageiro. Isso não vale nada. Deus é a fonte de tudo bem. E se você é fiel a Deus, você nunca vai faltar. Você vai ter sempre o necessário. Então, isso significa colocar a Deus em primeiro lugar em todos os âmbitos de tua vida. Isto é uma lei espiritual. Se você quer que alguma área de sua vida esteja indo bem e seja abençoada por Deus, você tem que botar a Deus no primeiro lugar. Você quer que seu matrimônio seja abençoado por Deus? Coloque a Deus no primeiro lugar de seu casamento. Ou seja, viva seu matrimônio ao jeito de Deus. Você quer que sua carreira seja abençoada por Deus? Então, coloque a Deus no primeiro lugar de sua carreira. E ele às vezes é exigente, às vezes Ele nos abençoa e às vezes Ele nos exige. Enfim, aí é botar a vontade de Deus em primeiro lugar. E então Ele abençoará também a tua carreira. Você quer que a sua agenda seja abençoada por Deus? Coloque a Deus no primeiro lugar da agenda. Deus não é a coisa que se sobra tempo, eu me lembro dele, eu rezo um pouquinho. Não, Deus é a primeira coisa que entra na minha agenda. É o essencial. Depois coloco as outras coisas. Se você quer que Deus te abençoe nas finanças, como estamos falando hoje, então coloque a Deus no primeiro lugar de suas finanças. Então, esta é a primeira coisa, que Deus seja de fato o critério. Ele marca a vontade para eu usar cada coisa que Deus me deu. Mas isto também significa outra coisa. Quando eu digo que Deus é o primeiro en el dinheiro, também significa um outro conceito que é muito antigo dentro da igreja, que é o dízimo. O dízimo é, no fundo, uma expressão concreta e simples da vontade de Deus, de colocar a Deus no primeiro lugar. Dízimo não é uma questão só dos protestantes, das igrejas protestantes. Eu não sou protestante porque te cobram um monte, 10%. Não?
Então, não, dízimo também é para católicos. Dízimo é uma parte da vontade de Deus. Isto está na Bíblia, está no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus confirmou isso. Ele criou uma igreja, dentro dessa igreja ele chama homens e mulheres a dedicar-se ao serviço do reino e, portanto, eles não trabalham, eles se dedicam a pregar o evangelho, a estender, a servir os irmãos mais necessitados e assim por diante. Mas, então, o resto, essa é a vontade de Deus, tem que ajudar a manter essa igreja. Outras igrejas são muito conscientes disso. Nós católicos temos esquecido muito deste mandamento. É um dos 5 mandamentos da igreja. Existem os 10 mandamentos de Deus, das tábuas da lei de Moisés, e existem também os 5 mandamentos da igreja. E um deles é o dízimo. Assistir missa todo domingo, confessar pelo menos uma vez por ano, comulgar pelo menos uma vez por ano, guardar jejum nos dias de jejum, que é sobretudo quarta-feira de cinzas e as sextas de quaresma, e depois dar o dízimo à igreja. Isso é parte dos mandamentos da igreja. Eu diria, queridos irmãos, que sobre este tema do dízimo não falamos suficientemente também na igreja. Porque ser generoso e desprendido, inclusive com o dízimo, é duas coisas. Primeiro, me ajuda a ser eu mais desprendido, porque tenho que meter na mão no bolso e ajudar com uma coisa concreta. E em segundo lugar, me ajuda também a mostrar a Deus que Ele é o primeiro na minha vida. Jesus falou de porcentagem? Não, Jesus não falou de porcentagem. Você veja o Evangelho, hoje as igrejas protestantes insistem muito nisso, mas a verdade, isso não está no Evangelho. A porcentagem está no coração, na generosidade com que nós damos. Jesus falou onde eu devo dar o dízimo. Ele falou em geral, à igreja. E eu digo assim, você deveria ajudar, colaborar com o dízimo, naquele lugar onde você recebe o seu alimento espiritual. Na igreja você tem paróquias e na igreja você também tem movimentos, outras congregações, aí onde eu recebo o meu alimento espiritual, então aí eu colaboro, porque eles me estão dando algo que é esse alimento espiritual, então eu também retribuo a Deus através desse canal. Eu acho que isso é o justo e isso é o normal dentro da igreja. Jesus dizia assim: comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador de seu salário. Falando daquelas pessoas, homens e mulheres, que se dedicam exclusivamente à missão do Evangelho. É importante lembrar que dízimo também é diferente de caridade. Dízimo é ajuda à missão da igreja. A missão da igreja qual é? Criar uma sociedade mais justa? Não, Senhor. A missão da igreja é criar uma sociedade mais igualitária? Também não. A missão da igreja é, às vezes se fala muito isso, não? Fazer justiça. Não, nada disso. A missão da igreja é dar-nos a salvação eterna. A missão da igreja é uma missão sobrenatural. Lógico que essas outras coisas também vão entrar, mas vão entrar em segundo nível, em um segundo lugar. Primeira missão da igreja é a evangelização e, sobretudo, levar a salvação através do perdão dos pecados, através do batismo, através da Eucaristia, através dos sacramentos. Porque o problema maior que nós temos em toda a nossa vida é o problema da salvação eterna. Nada deste mundo é comparado com isso. E essa é a primeira missão da igreja. Por isso, ajudar os pobres é muito bom. Você tem que fazê-lo, mas não substitui o dízimo. Ajudar as baleias ou a investigação contra o câncer é muito bom, mas isso não substitui o dízimo. Ajudar a seu cunhado, a sua mãe, a sua avó, enfim, que estão precisando de uma ajuda, é muito bom, mas não substitui o dízimo. São coisas diferentes. Evangelização por aqui, caridade é outra coisa. E nós deveríamos fazer as duas. Muito bem. Olha o que diz o apóstolo Tiago. Os presbíteros que administram bem a igreja, aqui nesta carta de Tiago, no capítulo 5, não é Tiago, é São Paulo a Timóteo.
Aí, nessa carta, Paulo começa a dar uma série de instruções a Timóteo de como governar a igreja, como tratar as viúvas, como fazer a colheita do dinheiro, como administrar os sacerdotes, dá um monte de conselhos. Quando chega ao tema do dinheiro, ele fala assim: os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Olha que interessante, Paulo já naquela época falava de que a principal missão da igreja era a pregação e o ensino, porque é aí onde nós trazemos as pessoas aos sacramentos e através dos sacramentos eles alcançam a salvação. Sobre isto, Paulo também tem na carta aos Coríntios um texto muito interessante que eu gostaria de comentar com vocês. Ele diz assim, na primeira carta aos Coríntios: no primeiro dia da semana, está dando instruções a eles, no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Olha, nessas duas linhas, São Paulo fala várias coisas, 4 coisas importantes. Primeiro, no primeiro dia da semana, diz ele, ou seja, aí está, no primeiro dia da semana, ou seja, Deus é o primeiro, Deus está no primeiro lugar, no primeiro dia da semana. A primeira coisa que você faz é o dízimo, no primeiro dia da semana, não depois de toda a semana, a ver como deu, como fechamos contas, aí eu faço um balanço, e aí então decido dar algo a Deus, o que sobra. Não, 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 Paulo diz, no primeiro dia da semana. Depois ele diz assim: cada um separe o que puder, cada um separe o que puder, ou seja, o dízimo é voluntário, não é obrigação, é uma obrigação moral diante de Deus, mas na igreja e nos padres, etc., jamais deveríamos pressionar a ninguém, e nisso a igreja protestante muitas vezes abusa. Eles insistem tanto que às vezes parece uma pressão, não? E estão meio que obrigando e ameaçando as pessoas quase que com a salvação eterna. Não, não se trata disso. É voluntário, cada um o que puder, dando, digamos, por suposto de que nós entendemos a importância desta lei de Deus em nossa vida. Em terceiro lugar, diz assim: de acordo com a sua renda, ou seja, Deus, o dízimo é o primeiro, Deus é o mais importante. Segundo, é voluntário, mas o terceiro é proporcional. De acordo com sua renda, o que tem mais pode dar mais, o que tem menos dá menos. É assim. E outra coisa interessante, eu não agreguei aqui, mas ele também é periódico, né? Cada semana, no primeiro dia da semana. Não é que eu dou uma vez e pronto, já cumpri. É algo periódico. É algo que, porque a igreja também precisa, periodicamente, viver, pagar suas necessidades, etc. E ele termina desta maneira: guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Ou seja, o dízimo também deve ser discreto. Não é que eu faço aí, oi pessoal, todo o que eu estou doando, todo o que eu estou dando. Não, com discrição. Guarde, que só Deus veja. Assim, Ele vai te recompensar depois no céu. Então, Ele é primeiro Deus, Ele é periódico, Ele é voluntário, Ele é proporcional e Ele é discreto. Não? Nós devemos fazer desse jeito. Isso é o que Deus quer para nós. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos faz uma grande promessa. O livro de Malaquias tem um texto muito bonito que fala precisamente do que Deus nos promete quando nós somos fiéis a esse mandamento, por exemplo, do dízimo, de ajudar a sua igreja. Ele diz assim, em Malaquias 8, trazei todos os dízimos ao templo para que haja mantenimento na minha casa. Olha que é muito claro Malaquias, aí o Deus através de Malaquias, não? Falando, eu preciso disso, tem que haver mantenimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim. Isto é muito bonito. Deus nos desafia. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, Deus diz assim, me desafia em sua generosidade e você vai ver como eu sou capaz de ser ainda mais generoso com você. Então,
Deus nos convida a ser generosos, a colocar Ele em primeiro lugar. Lembre-se das 3 leis importantes. Primeiro, Deus é a fonte de toda riqueza. Segundo, nós somos apenas administradores do que Deus nos deu e vamos dar conta a Ele. Terceiro, Deus tem que vir sempre em primeiro lugar. A sua vontade e também na doação, desprendimento concreto, objetivo de uma ajuda para a missão da igreja e para a instituição da igreja em geral. Que é distinto, como digo, da ajuda à caridade, às pessoas pobres, que, insisto, também é importante. Muita labor social é feita pela igreja, de fato. Vamos lá, que senão passa o tempo. Como ganhar, poupar e gastar segundo a vontade de Deus? Esta é outra coisa. Eu diria, Deus, é muito simples esta parte, mas lembrar nunca está demais. Primeiro, poupar sabiamente. Sempre que você encontra a palavra poupar no Evangelho, ele fala de poupar sabiamente. Vou falar os 3 e depois explico cada uma. Poupar sabiamente, em segundo lugar, ganhar honestamente e depois gastar inteligentemente. Esses seriam, eu acho, os critérios de Deus. Primeiro, poupar sabiamente. Isso você encontra em muitas partes da Bíblia. Por exemplo, no livro dos Provérbios diz assim: na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode num instante. É isso. Nós temos que ser isso, sensatos, sábios, ou seja, poupar para o futuro. Poupar, porém, se distingue de acumular. Por outro lado, a Bíblia, como o Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje, no fundo, é uma crítica ao acúmulo, à acumulação. E não apenas no Evangelho de hoje. Tem muitas passagens na Bíblia que falam da acumulação. Por exemplo, na carta de Tiago, ele fala exatamente a mesma ideia que Jesus falou hoje. Ele diz assim: vosso ouro e vossa prata todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós. Tendes acumulado bens demais nestes últimos tempos. Então ele fala a umas pessoas lá naquela época que tinham acumulado muito e não partilhavam isso com outros. Então está a poupança deve ser com sabedoria, mas também está o acúmulo. Em que se diferencia a poupança da acumulação? É algo muito simples. Eu faço poupança quando eu acumulo dinheiro com um objetivo concreto e porque realmente é vontade de Deus. Eu preciso, enfim, para os estudos dos filhos que vou mandar não sei aonde, que eu preciso para algum negócio, ter um colchão também é algo prudente e sábio, etc. Para os dias, na Bíblia vamos escutar como, por exemplo, nos invernos duros tem um armazenamento. Isso é um colchão, isso é legítimo, isso é sábio, isso é prudente. Agora, acumular é acumular sem objetivo nenhum. Ou seja, acumulo simplesmente por uma espécie de ansiedade e de medo a respeito do futuro. Porque eu não confio em Deus, então eu quero ter tudo para mim, porque nunca sei se amanhã eu vou ter ou me vai chegar a faltar. E então vejo muita necessidade ao meu redor, mas eu passo indiferente, sigo em frente, acumulo e penso apenas em mim mesmo, o que aconteceu com o homem da parábola de hoje. Então, nós temos que ser sábios e poupar? Claro que sim. Nós temos que acumular sem motivo nenhum? Então não. Aí já, como disse Tiago, isso se converte em um abuso. Então a Bíblia distingue claramente estas duas coisas. Eu diria assim: você tem habilidades e capacidades para produzir riqueza, para gerar emprego, para levantar e organizar empresas? Use. Se eu tenho dinheiro além do que preciso para as coisas necessárias e prudentes e sábias que eu devo poupar, então eu deveria colocar esse dinheiro a produzir. Eu deveria colocar isso para gerar bem-estar a outras pessoas. Que esse sucesso meu não seja apenas para mim, seja também para outros, para gerar emprego, sim, mas também gerar novos serviços para a sociedade, gerar riqueza, gerar bem-estar na sociedade. Tudo isso é abençoado por Deus. Deus quer isso. Por isso também eu acredito que a maior e mais importante missão do Estado é favorecer essa geração de riqueza entre quem tem capacidade. Os empresários, isto está demonstrado praticamente em todo o mundo, na história recente dos últimos 2 séculos. Quem
quien mayor é capaz de gerar riqueza son los emprendedores, son los empresarios, é a iniciativa livre. O Estado deveria dar essa liberdade para eles gerar riqueza. Às vezes, eu sei que é um tema muito debatido hoje. Alguns pensam que é melhor, porque alguns empresários abusam, é melhor concentrar a riqueza no Estado e o Estado ser o grande protagonista. Mas isso não funciona. Tristemente, nós vemos, e não estou falando algo que seja um segredo, basta ver todas as sociedades, as que progressam, são sociedades livres. O Estado, sim, deve administrar algumas coisas que excedem a competência dos indivíduos, está bem, e também deve administrar justiça, segurança pública, enfim, educação, saúde. Essas coisas, às vezes, excedem a competência do Estado, por lo menos em alguma medida, a competência dos indivíduos, perdão, al menos em alguma medida. Mas a missão principal do Estado deveria ser dar liberdade para os empreendedores gerar oportunidades. E quando tem um empreendedor que abusa, então aí vem a justiça e castiga. E isso, lógico, isso também não devemos permitir. Mas a história tristemente nos mostrou que sempre que tentamos concentrar o poder em um, então, ao final, isso termina sendo pior. Se trata apenas de um tema de valores. As pessoas falam assim, é que se você entrega poder aos empresários, eles abusam do povo. Mas acontece a mesma coisa, se eu entrego poder ao Estado, também o Estado pode chegar a abusar do povo. E nós temos visto ambas coisas na história. Então, a questão é de valores. Eu simplesmente é melhor dar liberdade e deixar os empresários competir uns com os outros que concentrar todo o poder em um, porque se estes aqui do Estado não são anjos, gera um problema muito maior. E claramente não são anjos nem uns nem outros. O pecado está no coração de todo ser humano. Pois bem, então primeira coisa, primeiro princípio é este: poupe dinheiro sabiamente. Depois, em segundo lugar, eu diria, ganhe dinheiro honestamente. Este é o segundo princípio, ou seja, eu devo não apenas não meter-me em negócios ilegítimos, lógico que isso está mal, não preciso falar, não preciso aprofundar sobre esse tema, mas também, quando eu trabalho e gero riqueza, eu devo fazê-lo de uma maneira justa, devo pagar salários justos, devo pagar impostos também, enfim, todos estes temas daria para conversar muito, não? Até que ponto devo é legítimo fazer uma estratégia fiscal inteligente. Eu diria que, em princípio, não há problema. Impostos é uma convenção social, não uma lei moral. Isso é importante. Eu diria que o princípio é válido e é moral. Todos vamos contribuir um pouco para aquelas coisas que excedem a competência do indivíduo. Porém, aí já quanto e de que maneira e que tipo de impostos, tudo isso já é uma convenção social. Respeitar a lei também é um dever moral. Isso eu não posso pular a lei. Porém, fazer uma estratégia fiscal, como dizem por aí, isso não tem problema. Isso é legítimo dentro das normas e leis que o Estado permite. Agora, eu como empresário devo ser respetuoso de meus funcionários. Acabam de confirmar uma sentença contra um banco, não falo qual, mas um banco, por maltrato dos funcionários, por excesso de exigência. Tinha um monte de gente com burnout, um monte de gente com todo tipo de problemas aí. Eles fizeram uma demanda coletiva, teve até suicídios. Meu Deus, era uma exigência de resultados cada mês absolutamente de loucos. Então, agora esse banco vai ter que pagar por aí 300, 400 milhões para ressarcir um monte de funcionários, porque realmente não é o ambiente que Deus quer. Deus quer que nós sejamos justos no trato aos empregados, no salário, etc, etc. Agora, o outro lado da moeda também é certo. Eu sou um funcionário. Eu não ganho dinheiro honestamente, não ganho o meu salário honestamente. Quando eu cobro salário, mas não me comprometo com a empresa, não dedico meu tempo de maneira integral, chego tarde, uso coisas que não deve, não coloco esforço, não estou alinhado com os objetivos da empresa. Então, também não. Aí você está ganhando um salário injustamente, desonestamente, porque alguém está pagando para você cumprir uma função que não está sendo preenchida. Então, isto também é muito importante. Olha o que diz o apóstolo Tiago,
Bom, isto já passou, eu pulei, mas vou ler de todos modos. Respecto a los empresarios, ser justo con los funcionarios, ¿no? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vos desonestamente deixaste de pagar, está clamando por justiça. Então, olha, a injustiça, seja do empresário com funcionário, seja do funcionário com empresário, clama a Deus. Esse é o princípio mais importante, clama a Deus. Eu diria que, em geral, maior responsabilidade tem, obviamente, os empresários, porque deles depende muita coisa. Eu diria que um negócio justo, em geral, deve ser conveniente para todas as partes. Stephen Covey falava muito entre os hábitos das pessoas altamente eficazes de win-win, ou seja, ganha-ganha. Em toda negociação, você, diz ele, busca que as duas partes ganhem, não? Por um lado, o cliente e por outro lado, o empresário que está oferecendo esse serviço. Eu diria, isso está bem, mas não é apenas isso. Eu ampliaria a visão. Não é apenas um win-win, é um win-win, win-win. 4 vezes ganha. Ganha, 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 ganha. Ganha o cliente, ganha o dono, ganha a sociedade e ganha também os funcionários e fornecedores. Ou seja, todo mundo ganha. Eu devo pensar meu negócio desde essa perspectiva, que cada parte, olha, o cliente, ele recebe um serviço de qualidade e proporcional ao valor que pagou. Isso é cliente. O dono tem um lucro porque, óbvio, ele organizou, ele uniu toda uma cadeia produtiva, não? E ele tem um trabalho manual, um trabalho de inteligência feito, ele merece um lucro também, lógico. Em terceiro lugar, ganham os funcionários. Todo mundo está feliz, todo mundo recebe um salário justo, a empresa paga impostos, etc. E, finalmente, ganha também a sociedade. Ou seja, ganha a sociedade com os impostos, mas em segundo lugar, eu cuido, por exemplo, o meio ambiente, aí também ganha a sociedade, não? Aí também eu dou uma doação para uma instituição, a empresa também pode doar para instituições que façam bem na sociedade. Então, ao final, todo mundo envolvido ganhou alguma coisa. Isso é o que a Bíblia e Deus mesmo exigem constantemente. Ele, por exemplo, o livro dos Provérbios fala deste jeito. O peso e a balança justos são do Senhor. Olha que bonito. O peso e a balança justos são do Senhor. Por isso, Ele deseja que a balança seja usada com justiça. Antigamente era só compra e venda, não? Então a balança ela devia estar bem calibrada e fazer as coisas com justiça. Vale isso hoje em todos os âmbitos, não? Hoje se chama capitalismo, stakeholder capitalism, não? Ou seja, um capitalismo de todas as partes. Isso é verdade, isso está bem, isso é um movimento legítimo, que todas as partes envolvidas também ganhem. Jesus, en el Evangelio de Mateus también fala a palavra definitiva sobre isto. Ele diz assim: que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? De novo voltamos às leis espirituais do dinheiro. Ser desprendidos. Que lucro nós ganhamos se eu ganho o mundo inteiro, mas eu perco a minha alma? O que poderá dar o ser humano em troca de sua alma? Essa é a grande verdade. É uma pergunta retórica. A resposta é nada, não ganhamos nada. Perdemos tudo, não temos nenhum lucro. É óbvio. Comparado e visto desde a perspectiva da eternidade, não vale a pena. Jesus dizia: buscai em primeiro lugar, lembre-se daquela terceira lei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas, as outras que nós precisamos, vos serão acrescentadas. Então, queridos irmãos, essa é a segunda, digamos, lei de Deus, não lei, digamos, o princípio. Primeiro, poupar sabiamente. Segundo, ganhar honestamente. E terceiro, brevemente, gastar com inteligência. Não? Jesus também usa esta expressão. Ele fala, por exemplo, daquele administrador astuto. Ele chama assim, aquela parábola um pouco polêmica, não? De um administrador que vai ser demitido e ele usa a riqueza do dono para ganhar-se amigos, fazendo descontos para eles, não?
Eso es un poco polémico porque nós hoje pensamos, cuando yo entrego un bem a alguien, yo contrato a esa persona como administrador, mas yo no estoy entregando los bens, apenas emprestando. Y yo conservo la propiedad de ellos. En aquella época no era así, ¿no? Yo iba de viaje, entonces yo dejaba a esa persona, en cuanto yo no estoy, él es, de fato, dono, ele pode fazer o que quiser. Então, quando o rei volta e vai demitir esse administrador, ele está pensando no futuro, quando já não vai estar dentro da empresa ou dentro desse cargo. Então, ele usa os bens para ganhar amigos que o recebam depois. Agora, aplica isso a esta realidade. No mundo, Deus nos confiou um monte de coisas, mas essas coisas você não vai levar para o céu. Use aqui para que te recebam depois no reino dos céus. Esse é o paralelo que Jesus quer elogiar. Chama de astuto aquele que usa os bens da terra para ganhar méritos e tesouros no céu. Não está elogiando a desonestidade, claro que não. Ele diz assim, por exemplo, usai, ele termina essa parábola com esta expressão, isto está no Evangelho de Lucas, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Ou seja, fica ao final muito clara qual é a lição que Jesus está dando. E Deus, quando nós gastamos o dinheiro com inteligência, com desprendimento, podemos gastá-lo em coisas que são úteis, podemos gastá-los em coisas que são supérfluas, mas com equilíbrio, sempre também sabendo colaborar e ajudar a quem não tem. Quando nós fazemos isso com equilíbrio, Deus nos abençoa. Diz o livro dos Provérbios também, a alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Se eu rego, também eu receberei, também serei regado. Pois bem, para concluir, eu diria assim, imagina, Deus nos dá grandes lições sobre como viver realmente desprendidos do dinheiro, pensando sempre na perspectiva da eternidade. Imagina que um pai está indo com o filho no carro e decidem passar no drive-thru de McDonald's. Então passam e compram umas batatinhas fritas para o filho. Aí o filho recebe as batatas e o pai sai e de pronto o pai fala para o filho: ai filho, me dá uma batatinha, essa tem um cheiro tão bom, não? Mas quando vai pegar uma batata, o filho bate na mão do pai. Pai, deixa, essas são minhas batatas. Aí o pai pensa três coisas. Primeiro, acho que o meu filho esqueceu de que fui eu quem deu as batatas para ele, que eu sou a fonte de todas as coisas que ele tem. Então, ele não pode esquecer isso. Em segundo lugar, ele esqueceu que eu posso tirar as batatas dele quando eu quiser. Porque a minha missão como pai não é dar batatas fritas para meu filho. A minha missão é educá-lo. E se eu acho que vale a pena tirar isso para educá-lo, então eu posso e devo fazê-lo. E em terceiro lugar, eu não preciso tirar as batatas dele. Eu posso comprar todas as batatas que eu quero. Se eu estou fazendo isso apenas para ajudá-lo a ser desprendido e para ajudá-lo a ser generoso. Esses são um resumo do que Deus quer que nós sejamos com o dinheiro. Sejamos desprendidos, tenhamos uma relação saudável com Ele, que usemos as riquezas da terra, para acumular grandes tesouros no céu. Que assim seja.